Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula no curso de Programador Web. Nós trataremos nessa aula hoje, daremos os primeiros passos na linguagem de marcação HTML. E para isso eu preparei aqui alguns slides para a gente ver e ficar um pouquinho mais fácil, não é? O estudo da parte teórica. E no segundo momento, ou enquanto a gente passa os slides da aula, eu vou fazer algumas situações práticas aqui para a gente, enquanto aprende a teoria, exercite a parte prática também, né? Então a nossa primeira aula ela está intitulada como Programação Web, os primeiros passos na linguagem HTML, linguagem de marcação HTML. Bom, vamos lá. Linguagem HTML. Vamos começar lendo a definição. Importante, eu vou colocar para vocês depois essa apresentação de slide, não é? Disponível na plataforma Moodle. Então vamos lá. O HTML é uma linguagem de marcação utilizada para desenvolvimento de sites. Esta linguagem surgiu junto com o HTTP. Ambos possibilitaram a internet ser popularizada. Pessoal, primeira coisa importante aqui nesse início de aula é a gente ficar atento a alguns termos, algumas palavras, né? E vai ficar como exercício de casa, né? Para participação posterior nos fóruns de discussão, para vocês pesquisarem sobre as siglas, os termos. Por exemplo, HTML. O HTML, vou dar só uma dica de início, significa hipertexto, né? E tem mais um pouquinho aí de definição. O segundo termo, que é o HTTP, ele se trata de um protocolo que permite que sites ou sistemas eletrônicos sejam hospedados em servidores e os clientes, que somos nós, ou qualquer pessoa que venha acessar esses sistemas, através desse protocolo HTTP e com o apoio de um browser, né, ou navegador web, ela consegue acessar esses arquivos que estão no servidor, só que ela passa a perceber esse conteúdo na forma de um site, né? Nós, enquanto programadores web, nós codificamos as páginas e o interpretador dessas páginas, que são os navegadores ou browsers, eles apresentam esse conteúdo para nós de forma organizada, de forma estruturada, de forma que o programador queira que o usuário visualize, né? Bom, para criar e editar códigos em HTML, é necessário qualquer editor de texto comum. Por exemplo, o bloco de notas do Windows, muito básico. Para testar os códigos, basta salvar o arquivo em formato ou extensão .html e executar no navegador internet. Essa é a primeira definição que a gente precisa estar atento, né? Isso aqui ele, ele passa por um crivo que diz respeito a conhecimentos mais básicos do sistema operacional, seja ele Windows, Linux ou qualquer outro, né? Que é a extensão dos arquivos. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de arquivos do Word, né? Então, o que é a extensão? O que é o formato do arquivo? Basicamente você dá um nome para o arquivo, coloca um ponto e depois a extensão do arquivo. Do Word, por exemplo, nós temos .doc
ou .docx, né? Em documentos PDF, por exemplo, a gente tem o nome do arquivo, um ponto e a extensão PDF, né? São formatos de arquivos, são extensões de arquivos. Da mesma forma, nós temos os documentos .html, né? Então a gente dá o nome para a página, coloca o ponto e coloca a extensão HTML. Mas um detalhe importante que eu disse sobre a questão de verificar essas extensões é muito importante. Vamos praticar agora, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui na área de trabalho eu deixei uma pastinha para a gente fazer o nosso treinamento, né? Bom, agora que usando o Windows, eu vou abrir o bloco de notas, né? A gente pode abrir ele digitando Notepad, ou então, assim, escrevendo mesmo bloco de notas, né? O Windows reconhece, primeiro porque o primeiro Notepad é porque o arquivo em si, lá no coração do sistema operacional, onde estão guardados os sistemas, eles têm um certo nome, né? Do bloco de notas é notepad.exe, que é outro exemplo de extensão, né? Que significa arquivo executável. Bom, então, nós abrimos aqui o bloco de notas, como manda, como está descrito na apresentação, e vamos fazer um teste, né? Vamos escrever aqui vou dar um zoom aqui para vocês. Vou colocar a fonte maior para vocês entenderem, né? Vamos lá, Windows. Vamos lá, vamos colocar 28 para ficar um tamanho legal para quem estiver assistindo de celular. Né? Minha primeira página HTML. Então tá, vamos salvar, né? Arquivo, salvar. Nossa pastinha está na área de trabalho, programador web. Tá, olha só. Vamos colocar página. Vamos colocar em minúsculo, porque fica mais, digamos, melhor para a gente visualizar, né? Então vamos salvar como página.html. Vamos ver o que isso vai dar? Vamos clicar em salvar aqui, né? Fechar. Bom, legal. Olha só, ele salvou como .html. Inicialmente eu pensei que ele ia salvar... na verdade, isso aqui é uma diferença de sistema operacional, porque no Windows 7, o que acontece? Como ele sabe que está num bloco de notas, e o bloco de notas é um editor de texto, normalmente ele salva como .txt, que é uma extensão de arquivo de texto mesmo, né? Só que o Windows 10, que é o sistema operacional que eu estou utilizando aqui, ele é um pouquinho mais inteligente. Quando eu coloco a extensão .html, ele já salva a página assim, né? O que eu queria mostrar para vocês, caso vocês estejam utilizando um outro sistema operacional, por exemplo, o Windows 7, é que nem sempre essa extensão aqui, ó, ela fica visível para nós, né, enquanto programadores, usuários do sistema. Bom, no Windows 10, como que a gente faz para enxergar, para visualizar essa questão? A gente tem algumas abas aqui, né? Início, compartilhar e exibir. A gente tem que deixar marcado essa opção aqui, ó, esse flag aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Vocês estão vendo que está marcado. Então é por isso que ele está exibindo a extensão do arquivo. Vamos desmarcar para ver o que acontece? Ó, desmarquei. Cadê o HTML? Sumiu. A extensão sumiu, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, né?
deixar aqui marcado extensões de nomes de arquivos, e aí para aparecer o nome da nossa página HTML. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado também? Quanto à extensão de nomes, né, um recurso bastante utilizado, né, para todos nós que somos iniciantes na programação web, é a renomeação do arquivo, né? Mudar o nome ou a extensão. Uma tecla de atalho do Windows mesmo é a tecla F2. Então a gente aperta a tecla F2 aqui e automaticamente ele já posiciona, ele seleciona o nome do arquivo para que a gente mude, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, teste inicial, né? Então, só que a gente tem que tomar cuidado para não mudar a extensão do arquivo aqui, porque senão ele não vai abrir, né, nos navegadores, né? Outra coisa importante também e interessante é que alguns não, na linguagem HTML a gente pode salvar também páginas com a extensão .htm, né? A gente tira o L ali. E o Windows sugere, né? Você tem certeza que quer alterar? Clique em sim, beleza. Não vai mudar muita coisa, isso é questão de gosto mesmo. Inclusive fica como lição de casa para vocês pesquisarem depois a diferença entre HTML, HTM, né? E por aí vai. Bom, outra coisa importante, né, é decidir por qual navegador você vai querer abrir essa página HTML. Aqui, pelo ícone, a gente vê que tá para abrir no Edge, né? Eu particularmente não gosto. É uma definição própria de sistema operacional, mas a gente pode configurar isso aqui simplesmente alterando na propriedades do arquivo, né? E escolhendo qual navegador a gente quer abrir a página. Para isso, a gente clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo, tá? Vai na opção propriedades, certo? E aqui na janelinha pop-up que abriu, a gente vai aqui, ó, abre com, a gente visualiza aqui, abre com Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, né, padrão do Windows. Então a gente clica aqui em alterar, né? E o Windows ele sugere os outros navegadores que estão instalados para nós. No caso, eu quero abrir com o Google Chrome, né, que é mais fácil de visualizar, mais tranquilo e tal. Então a gente clica aqui em Google Chrome, dá o OK, automaticamente ele muda aqui, ó, coloca inclusive o ícone, né, do Google Chrome. No fundo aqui a gente vê que tá para abrir no Chrome e aqui basta aplicar e dar OK, ou apertar OK direto, né? E uma coisa interessante que eu esqueci de dizer quanto à renomeação dos nomes de arquivos e extensões é que você tem a opção de apertar ou F2 com o teclado, né? Ou então com o arquivo selecionado aqui, a gente dá um segundo clique, né? Aí ele automaticamente ele abre para renomear. Aí num determinado ponto, você pensa assim, nossa, eu não queria renomear esse arquivo. Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Você pode apertar ESC, né? O ESC ele sai do comando de renomeação do arquivo e você mantém o nome original, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui, né, para selecionar, para abrir a edição e vou colocar, sei lá, nome. Vou colocar nome, só que eu quero manter o teste inicial como nome, né? Então eu dou o ESC aqui, tá, beleza, voltou para teste inicial, o nome da página. Então vamos lá, vamos abrir esse arquivo, né, para ver como é que ficou, dando 2 cliques aqui, e ele vai abrir o navegador Google Chrome. Olha só, nossa primeira página tá aqui, o conteúdo dela, né, como a gente escreveu lá. Beleza, feito isso aqui,
Tranquilo. Agora vamos voltar lá para a nossa apresentação e ver alguns outros aspectos importantes também. Bom, o que é uma página? Faltou ali o que é uma página HTML, né? Na verdade, o que é uma tag HTML? Faltou esse, desculpem aí pelo erro, né, cometido, mas a pergunta é: o que é uma tag HTML? Uma tag é o início de uma marcação em um arquivo criado ou modificado em um editor de textos comum, como por exemplo o bloco de notas. Ao ser acessado em um navegador web, o browser ou navegador interpreta essas marcações, fornecendo ao visitante o conteúdo criado. Ou seja, cada tag HTML tem um significado e ela é responsável por alguma função ou ação na página, né? Importante, a maioria das tags HTML tem uma marcação para iniciar e outra para terminar, ou se preferir, né, abertura e fechamento. Isso significa dizer que, como vocês devem estar vendo na disciplina de lógica de programação, o algoritmo ele tem um início e tem um fim. É basicamente isso, né? É basicamente isso. E alguns marcadores HTML, eles não têm exatamente essa tag de abertura e fechamento. É apenas uma tag só, né? Vamos passar aqui um pouquinho para frente para a gente ver os primeiros passos, o primeiro código HTML que a gente cria, né? Olha só, como funciona a criação de uma página. Inicialmente, olha só, a gente tem a tag de abertura HTML, que começa com o sinal de menor, né? Escrevemos HTML dentro e fechamos com sinal de maior. Toda tag HTML é dessa forma que a gente escreve, né? A segunda tag, desculpe, como eu disse no slide anterior, a gente tem uma tag de abertura e de fechamento. Onde está de fechamento? No final do arquivo HTML. Vejam só, está aqui. Percebam que dentro dessas tags tem algumas outras tags que vai permitir a visualização das páginas. Bom, a tag seguinte, né, depois do HTML, é a tag head, né? Aqui está a tag de abertura e aqui está a tag de fechamento, né? Percebam que as tags de fechamento, elas têm uma barrinha antes da escrita do texto. Isso é importante, ó. Isso é muito importante lembrar, tá? Porque se vocês, ao longo do curso, fizerem a programação e não se lembrarem disso, pode ser que o código venha a ter erros. Agora vocês vão me perguntar o seguinte: Paulo, por que head? Head em inglês, né, significa cabeçalho. Então a gente tem que imaginar uma página web contendo o cabeçalho e depois o corpo, né? Quem é o corpo? Em inglês a tradução é body, né? Eu não sei muito bem a pronúncia, mas só para facilitar o entendimento, o corpo da página, o conteúdo da página vai vir aqui, ó, entre essas duas tags, né? A tag de início, né? De abertura e a tag de fechamento, né? Body, tag body. Dentro do cabeçalho, né? A gente tem também a tag title, né? Que é, traduzindo para o português, o título da página de vocês, né? Olha só, a tag de fechamento dela tá aqui, né? /title. Outra coisa, aqui, né? Normalmente a gente define o título das nossas páginas, isso é importante, né? Como forma de orientação para quem for
visualizar o seu site ou sistema, né, para a pessoa se localizar, né? É importante, tag comentários, né? É muito bom usar essa tag para a gente determinar o que certas partes do código significam, né? Essa é uma boa prática para quem está iniciando na programação, quem não tem muito domínio ainda, né? Do conteúdo, da linguagem, é colocar comentários, né? É muito útil. E percebam que a tag comentários, ela inicia com o símbolo de menor, exclamação e 2 tracinhos. Aqui, ó, desse jeito. Depois você dá o espaço e segue com seu comentário. A tag de fechamento, ou seja, o símbolo de fechamento, é 2 tracinhos e o símbolo de maior. Bacana. O que aconteceria então se eu abrisse essa tag aqui, nesse ponto, né? Aqui, colocasse menor exclamação, 2 tracinhos, e fechasse ela aqui, né? 2 tracinhos, símbolo de maior. O que aconteceria? A minha página com certeza estaria em branco. Por quê? Porque o interpretador, o browser, vai entender que tudo isso aqui que está entre essa marcação de comentário e essa marcação de comentário, né, aqui e aqui, são comentários também. Então ele ignora essa parte do código, né, essa parte aqui que estaria todo o conteúdo da nossa página, o body, e trata isso como um simples comentário, né? Então, muito cuidado com isso, né? Como eu disse, sempre prestar atenção nas tags de abertura e fechamento, tá? Agora, uma coisa importante, né? Que é uma boa prática para quem está iniciando na programação, porque toda prática, para que ela vire hábito, ela precisa, você precisa praticá-la constantemente, né? Qual que é essa prática que eu estou falando? Percebam aqui que eu fiz o código, olha só, bem no mesmo alinhamento, tá? Para a gente não se perder, para o programador não se perder, tá bom? Deixa eu só limpar isso aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só. Eu vou fazer assim para facilitar. Vamos traçar uma linha imaginária aqui, tá? Aqui também. E aqui também, tá? Olha só, como que chama esse alinhamento de código, né? Se chama indentação. Indentação é uma prática que os programadores usam para deixarem os seus códigos mais legíveis, né? Para que outros programadores ou analistas de sistemas, ou até mesmo o próprio programador que desenvolveu o código, enxerga o código de uma maneira mais clara, mais explícita, né? Então, sempre lembrem-se de indentar o seu código. Como que a gente indenta o código? No bloco de notas, nós podemos escrever, né, dar o Enter aqui para baixo, vou mostrar daqui a pouco, e dar apertar a tecla de tabulação. Ou então colocar 4 espaços, né, que é menos usual fazer, de 4 a 8 espaços, né, para a gente ter essa visão mais leve, né, do código. Porque tem alguns códigos que, né, são muito complicados de entender e normalmente quando a pessoa vai fazer a manutenção, ela acaba tomando muito tempo, né, para entender, para organizar o código. Então, estejam atentos nessa prática aí de indentação, tá bom? Vamos passar para o próximo slide aqui, que a gente, para economizar tempo. As tags HTML têm parâmetros?
né? Uma pergunta. Mas qual a definição de parâmetros? Um parâmetro é um dado que é considerado necessário para analisar ou valorizar uma situação. A partir do parâmetro, consegue-se entender uma determinada circunstância ou ter uma perspectiva da mesma. Por exemplo, se nós basearmos nos parâmetros habituais, será impossível compreender essa situação. Bom, vocês devem estar se perguntando, poxa, o que tem a ver parâmetro, né? O que tem a ver parâmetro com a linguagem de marcação HTML? Vamos ver mais um slide aqui. Então, traduzindo, né? Parâmetro é uma característica ou propriedade ou atributo dado a determinado objeto, né? No caso da linguagem HTML, CSS, JavaScript, PHP e outras, parâmetros são características adicionais a um objeto que resultam em comportamentos diferentes, tá bom? Então, nós vamos voltar o slide aqui para aquele código inicial que a gente estava analisando. Olha só, a gente pode tratar isso aqui como um objeto, tá? E eu estou dizendo que nesse objeto aqui, nós trabalharemos alguns parâmetros dentro dele. Da mesma forma da mesma forma este. Detalhe, as tags HTML que podem ter parâmetros são as tags de abertura, tá bom? As tags de fechamento simplesmente indicam o fechamento de cada uma das tags, tá bom? E tem as tags também, as tags que eu me referi anteriormente na aula, que são tags únicas, que não tem tag de fechamento, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante quando a gente for tratar de elementos para formulários, tá bom? Aí vocês verão exemplos de tags que não tem tag de fechamento. Bom, voltando lá para o slide, tá? Essa é a definição, né, sobre o que é parâmetro. Pode ser uma característica, propriedade ou atributo de uma tag, tá bom? Isso tem que ficar claro para vocês. Então tá, um exemplo prático, né? Exemplo sem parâmetros, né? Tá aqui, exemplo sem parâmetros. A tag de abertura do corpo da página, tag de fechamento. E aqui temos o conteúdo da página, ok? Já no segundo exemplo, nós temos a tag de abertura com já um parâmetro. Olha só. Como que chama esse parâmetro? Detalhe importante. Olha só. Antes de fazer a marcação aqui com a nossa canetinha vermelha, percebam que aqui ó, tem o body, a palavra, e espaço, tá? Espaço, depois inicia o parâmetro. Por que que isso é importante? Por que que eu estou frisando nisso aqui? Porque se vocês colocarem junto, né, o interpretador, que é o browser ou navegador, ele vai entender como um elemento só, tudo isso aqui, e vai fazer a sua página dar erro de código, né? Então é importante ficar atento nos espaços, nos itens, né? Da mesma forma, olha só, esse parâmetro aqui, o background color, ele tem uma palavra, tem um conectorzinho que é um hífen, né? E depois tem a color. Se você colocar um espaço aqui ou aqui, a sua página ela vai ficar com defeito, ela pode até funcionar, mas vai vir muito código, né? Então, fiquem atentos a isso. Bom, vamos abrir aqui um pouquinho, vamos apagar isso aqui, para a gente enxergar direitinho, né? O que esse parâmetro faz. Tá, olha só, eu tenho um parâmetro para tag body, né? Que é background color, o sinalzinho de igual e o valor desse parâmetro ele tem que vir sobre entre aspas, desculpe,
entre aspas, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a minha página vai ter o background color da cor azul, tá bom? Então, eu estou definindo aqui que a minha página HTML, ela vai ter a cor azul, tá bom? Aqui poderia vir red, poderia vir yellow, né? Percebam também que a linguagem em si, ela é no idioma inglês, né? E aqui embaixo o conteúdo da página, tá bom? E assim segue para todas as outras tags que nós formos ver daqui para frente. Então, o que é importante que vocês memorizem, né? Nessa aula, o que foi passado nessa aula é o que é uma tag de abertura, o que é uma tag de fechamento, o que é um parâmetro, o que é um valor de parâmetro, tá bom? Vamos passar aqui, se tiver mais outro slide. Não, não tem outro slide. Esse era a nossa aula inicial, é isso, tá? Aqui tem algumas referências que eu utilizei para fazer a aula, mas, enfim, a gente, com experiência prática, a gente vai fazendo a aula e sai quase que natural, né? Então, vamos lá fazer um teste de parâmetro do background color. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Na página que a gente criou aqui, a gente vai clicar com o botão direito, isso é importante também, e vai vir aqui na opção abrir com, tá? A gente pode clicar na opção escolher outro arquivo. Não, vamos fazer o seguinte, a gente pode primeiro abrir o bloco de notas, tá? Primeiro abrir o bloco de notas e fazer isso aqui, ó. A gente clica, segura e arrasta, tá? Ó, o cursor mudou, tá vendo? Isso aqui é só uma prática de Windows, mas vocês podem fazer como quiserem, né? A gente segurou, arrastou, né? E o cursor mudou de posição. Quando a gente soltar, olha só o que está escrito. A minha primeira página. Por que que tá só assim o código? Porque quando a gente foi salvar, a gente só escreveu o conteúdo aqui, a gente não digitou, a gente não codificou. Agora, de forma bem rápida, vamos fazer aqui o código na prática, tá? Então, ó, lembram como que a gente inicia o código HTML? Sinal de menor, escreve HTML, sinal de maior. Outra coisa bacana é isso aqui, ó. A gente dá alguns enters e já vem com a tag de fechamento, tá? Sinal de menor, barra, escreve HTML e faz a marcação do maior aqui, ó. A tag para fechar a tag mesmo, tá bom? Então, como eu expliquei, olha só. A gente dá um tab aqui, né? Pressiona a tecla tab e vem e abre a tag read, né? Read. Ó, vamos fechar a tag read, tá? Read. Beleza. Aqui dentro da tag read, qual tag que nós temos? Vamos ver se vocês lembram, a tag title, certo? A tag title, eu posso fechar ela, né? Isso aqui é a critério de cada um, na mesma linha, tá? Então a gente vai dar um título para essa página, né? Vamos escrever página de teste. Beleza. Mas e o corpo da página? Tá aqui embaixo, né? Então, como que inicia o corpo? Body. Ok? Fecha. Sempre lembrando de fechar. Opa, o que faltou aqui? Barrinha, tá? Não podemos esquecer disso. E aqui, conteúdo da minha primeira página, ok? Então vamos dar um Ctrl S aqui, que é o comando que salva no bloco de notas, tá? Ou a gente pode vir
clicar em arquivo, salvar. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos clicar 2 vezes nessa página, ou dar um Enter, né, já que ela está selecionada aqui. Vamos ver como é que ficou. Vai abrir ela no Google Chrome. E aqui o meu conteúdo, olha só, conteúdo da minha página, tá bom? Tá, beleza, Paulo, mas e aí, o parâmetro, como é que nós vamos trabalhar ele aqui? Ó, vamos dar um espaço, background color, igual, abre e fecha aspas, né? E a gente coloca a cor, blue, né? Azul. Dá um Ctrl S ou arquivo salvar, vai lá na página e dá um F5, que é o comando de atualizar a página. Não deu. Adoro quando isso acontece. Background color blue. Vamos ver o que tem de errado. Background color. Vamos lá, vamos pesquisar. Propriedade. HTML. Background color. Certo, vamos dar uma olhadinha no código, se eu não esqueci de nada, background color. Beleza. Vamos ver o que fizemos de errado. Vamos ver a página. Ctrl R. Não deu. Vamos lá ver, Background color. Olha só. Configura a cor do plano de fundo de um elemento. Esse parâmetro, então, ele tá certo, tá? Ele tá certo. Ele aceita cores em RGB. Tá. Vamos lá, vamos tentar outra coisa no código. Vamos colocar aqui, já entrando na questão do CSS, a gente pode colocar uma cor cinza. Vamos ver se funciona, tá? Não funcionou, né? Vamos ver. O que está acontecendo com a nossa página? Bom, pessoal, para não ficar tão longa a aula, já estamos com quase 38 minutos, eu vou resolver esse pequeno probleminha aqui, tá? Não é coisa difícil, mas a vida de programador é assim mesmo. Vão acostumando que às vezes você prepara um código e no outro dia o negócio para de funcionar, né? Então, só para encerrar essa aula, o que era importante vocês terem em mente é como fazer a primeira página HTML, né? Como preparar essas tags, tag de abertura, tag de fechamento e por aí vai. Não esquecer, né, da indentação, deixar o código organizado, colocar comentários para vocês lembrarem, né? E vamos que vamos. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver alguns elementos de formulário, tá bom? Então, até a próxima.